Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, jardineiro e paisagista e um dos idealizadores da Mamangava. Algumas pessoas já devem me conhecer do primeiro vídeo de dicas de cultivo, que foi sobre luminosidade. Se você não viu, pode procurar no nosso feed ou no nosso IGTV, que está lá para esse assunto sobre luminosidade, caso você se interesse. Esse vai ser o vídeo de dicas de cultivo número 2 e o assunto de hoje é substrato. Como eu já falei no primeiro vídeo, o nosso objetivo com essa série não é exatamente dar uma receita de bolo, de como cuidar de cada planta específica, como fazer o substrato ideal para cada planta, mas sim de fazer um paralelo entre a natureza e a nossa casa, e nossos vasos, porque a gente acredita que a melhor forma de cultivar nossas plantas é tentar reproduzir o ambiente em que elas evoluíram para existir. As plantas passaram por um longo processo evolutivo até chegar no formato que a gente conhece hoje. E é importante a gente olhar para os ambientes aos quais elas evoluíram para entender o que ela gosta, o que ela precisa para se desenvolver de forma satisfatória. E assim como a luminosidade, o substrato é um dos temas mais importantes para o sucesso no cultivo das nossas plantas. É muito comum, quando a gente compra uma planta, a gente comprar junto um saco de substrato preparado pronto para utilizar nos nossos vasos. E isso é um dos primeiros erros na grande maioria das vezes, porque cada planta precisa de um substrato diferente. E aqui a gente vai citar alguns tipos de substrato que aparecem na natureza para ficar claro por que a gente não pode usar sempre a mesma terra para qualquer tipo de planta. Existem milhares de situações na natureza e aqui a gente vai se atentar a 4 delas, que são as plantas terrícolas, as plantas epífitas, as plantas hemepífitas e as plantas rupícolas. É claro que existem diversos outros tipos de substrato que aparecem na natureza, como aquáticas, os mangues, plantas parasitas, mas eu acredito que essas 4 possam clarear muito bem a nossa cabeça dentro das plantas que a gente costuma cultivar dentro de casa. Então, o primeiro tipo de planta que a gente gostaria de falar são as plantas terrícolas. As raízes dessas plantas, elas estão ligadas diretamente no solo. E é daí que elas buscam os nutrientes, a água, a umidade, e é onde ela se fixa, né? Onde ela se estrutura para crescer. Então, esses tipos de plantas, que são as árvores, as palmeiras e todas as plantas que a gente realmente vê que está com a raiz no solo, que são as plantas terrícolas. E essas plantas, muito provavelmente, elas vão se dar melhor, talvez, se você usar esse saco de terra que a gente compra pronto nos gardens e nas lojas especializadas. Mas esse não é o único tipo de planta que existe na natureza. O segundo tipo de planta que a gente gostaria de falar são as plantas epífitas. Quando a gente olha para uma árvore grande ou para uma palmeira grande, ou enfim, para uma planta maior, a gente pode observar na natureza uma série de plantas que se apoiam no tronco dessas outras plantas maiores. Essas são as plantas epífitas. As plantas epífitas, elas não têm nenhuma ligação direta com o solo, e as raízes dela funcionam principalmente para se fixar no tronco dessas plantas. É claro que as raízes também captam a umidade do ar, a umidade que escorre ali do tronco, alguns nutrientes que podem cair ali, enfim, que estejam no ar, mas a função principal dessas raízes são de fixação. É importante pensar também que essas raízes elas têm um contato com o oxigênio direto. Então não adianta a gente colocar as raízes dessas plantas numa terra que a gente vai começar a regar, vai compactar e ela não vai ter nenhum contato com o oxigênio e querer que elas se desenvolvam bem. Então para essas plantas a gente precisa realmente fazer um substrato mais aerado, com pedaços de casca de árvore, enfim. Se você procurar na internet tem uma série de receitas de substrato específico para plantas epífitas. O que é importante a gente saber é que essas plantas são diferentes das plantas terrícolas e se a gente colocar no mesmo substrato, elas não vão ficar felizes.
O terceiro tipo de planta são as plantas hemiepífitas. As plantas hemiepífitas são quase que um meio termo aí entre as plantas terrícolas e as plantas epífitas. Então elas vivem também apoiadas em outras plantas maiores, outras árvores, mas elas têm sim uma raiz ligando-as direto ao solo. Existem dois tipos de hemiepífitas, as hemiepífitas primárias e as hemiepífitas secundárias. As hemiepífitas primárias, elas germinam e nascem em outra árvore, no tronco de uma outra planta, e depois ela solta raízes que chegam no chão, e dali elas começam a ter alimento a partir dessa raiz diretamente do solo. Ou as plantas hemiepífitas secundárias, que nascem no solo e depois vão se apoiando em outras árvores. Nas plantas das nossas casas existem muitos filodendros, monsteras, a costela de Adão, enfim, uma série de plantas que a gente cultiva que tem esse hábito de hemiepífita. Essas plantas que a gente compra que tem uma estrutura no meio, geralmente elas são plantas hemiepífitas. Então, é importante, o substrato dela vai ser muito parecido com as plantas epífitas, porque por mais que elas estejam com uma raiz no solo, a raiz dela é muito superficial. E nas nossas florestas, se a gente for pensar na composição do solo das florestas tropicais, principalmente, ela tem uma camada espessa de folha, de galho, então não é um solo compactado, é um solo que ele drena muito bem. Enfim, então na grande maioria das plantas hemiepífitas, se você usar um substrato também muito bem aerado, elas vão funcionar. O quarto tipo de planta que a gente gostaria de falar aqui são as plantas rupícolas. Mais uma vez, também existem várias plantas que são rupícolas e também são epífitas. Então as plantas rupícolas são as que a gente vê nascendo em rochas. Quando a gente vai para uma praia ou para um lugar que tem muita rocha, com afloramento rochoso, a gente sempre vê uma bromélia, uma orquídea, uma samambaia que parece que nasce realmente dessa pedra. Não é que ela está nascendo na pedra. Geralmente essas plantas encontraram ali uma fendinha ou um encontro de duas pedras que fica um restinho de substrato ali, uma folha, algum tipo de nutriente que possibilita que elas germinem e se desenvolvam nesse ambiente. Então são plantas que é uma situação bem parecida também com as plantas epífitas. As raízes elas servem sobretudo para fixação, e a forma com que essas plantas buscam nutriente e alimento são outros. Algumas buscam por estruturas que elas têm nas folhas ali, então na própria folha ela consegue absorver nutriente e umidade. Outras têm as raízes que captam a umidade do ar, enfim, tem uma série de estratégias que essas plantas criaram, tanto as epífitas quanto as rupícolas, para terem acesso a nutriente e umidade. Então, cada caso é um caso, a gente precisa, mais uma vez, entender como elas funcionam na natureza para saber a melhor forma de regar, a melhor forma de adubar, enfim, cada planta tem uma estratégia diferente. Mas o que é importante saber para esse vídeo é que essas plantas também não vão funcionar provavelmente se você colocar numa terra normal. É importante ressaltar que nenhum desses tipos de planta que eu citei aqui são plantas parasitas. Mesmo quando você vê uma bromélia, por exemplo, ou uma orquídea presa num tronco de uma árvore, elas estão usando aquela árvore só para se apoiar. Elas não são prejudiciais a essa planta maior e elas não sugam nenhum nutriente prejudicando essas plantas. Então, muita gente confunde as plantas epífitas com plantas parasitas, e isso é um mito. Elas realmente não... as plantas epífitas, de fato, elas não prejudicam a planta a qual elas estão apoiadas. É importante dizer também que não é porque simplesmente uma planta é terrícola que ela vai ter necessidades de substrato exatamente igual a uma outra planta terrícola, porque cada planta ela nasce em um solo diferente, uma composição de solo diferente, então é muito importante a gente entender os nutrientes que elas precisam para tentar reproduzir nos nossos vasos ou nos nossos canteiros, enfim.
mas isso é um assunto para um outro vídeo sobre adubação e nutrição. Mas de qualquer forma, uma planta, por exemplo, que nasce num solo super arenoso, super drenado e super seco, como por exemplo plantas da caatinga, cactos e tudo mais, elas não são iguais às plantas terrícolas de floresta tropical. O solo é muito diferente, a composição é muito diferente. Mas o objetivo desse vídeo é realmente explicar por que a gente não pode usar as plantas sempre no mesmo substrato. E talvez seja a explicação de você estar vendo uma planta não se desenvolver muito bem na sua casa. Isso pode ser uma dica interessante para quem já está tendo problemas com plantas em casa. Talvez trocar o substrato seja o caminho. Bom, esse foi o vídeo sobre substrato. Eu espero que tenha sido útil para você que está começando o cultivo de plantas em casa, ou até para você que já cultiva, mas que não tinha esse conhecimento. Eu espero que tenha ajudado. Vale ressaltar que as plantas que a gente vai vender aqui na Mamangava, elas já vão vir com um substrato específico para cada planta, porque a gente sabe que esse é um dos temas mais difíceis para quem está começando, enfim, para quem não tem tempo para pesquisar e nem interesse, enfim, mas quer ter uma planta que se desenvolva bem em casa. Por isso que as nossas plantas já vão vir num vaso e plantadas num substrato específico para cada planta, para que você não tenha que se preocupar com isso. Então é isso. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para outra pessoa, a gente pede que vocês compartilhem. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro assunto de interesse dos cultivadores de planta. É isso, obrigado, tchau, tchau.